bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos também ao vivo pela nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Você nos acompanha pelo Facebook/programa Gente que Fala, nossa fanpage. Estamos também na AltV, www.altv.com.br, às 10 horas da noite, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, também o WhatsApp 974012235 e um telefone à sua disposição, 3289-3580. Participando desta edição de Gente que Fala, deputado estadual Roberto Massafera. Prazer tê-lo aqui, deputado. Muito obrigado, bom dia, Fausto. Bom dia aos ouvintes da Rádio Trianon, da Rádio Universal. É um prazer estar aqui debatendo com tanta gente importante. Também conosco o engenheiro ambiental, empresário Cledson Bernardo. Prazer tê-lo aqui. Prazer, Fausto. Um bom dia para todo mundo. O que é o Grupo Engecom? Então, o Grupo Engecom é um grupo formado por 13 negócios voltado à sustentabilidade. Então, todo o viés sustentável, voltado ao desenvolvimento sustentável, nacionalmente e internacionalmente. Perfeito. Também conosco Antônio Tutílio, presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos. Prazer tê-lo aqui, Tutílio. O prazer é sempre nosso nesse espaço democrático em que a gente tem uma liberdade de expressão, e o Zancopé, que coordena muito bem esse trabalho. Muito gentil. Não é só uma coincidência que as damas aqui fiquem por último, viu? Rosângela Torresan, prazer tê-la aqui, Rosângela. Muito obrigada a oportunidade de falar aí do movimento Voto Consciente, eleições, um tema que deve estar na pauta de todos os cidadãos nesse momento. O que é, explica então, já que a senhora citou, Rosângela Torresan, o que é o movimento Voto Consciente? Pois é, nós somos um movimento de pessoas, suprapartidário, né, que acompanhamos o Poder Legislativo com a intenção de mostrar para o cidadão que faz diferença em quem a gente vota, que é importante eleger pessoas sérias, éticas, porque isso vai mudar a qualidade dos nossos parlamentos. E então, nesse sentido, é fazer um voto consciente, bem pensado, com informação, mas mais do que isso, a gente também acredita que é preciso cobrar e participar. Porque... Deixa eu ninguém aqui é candidato, né? Isso hoje em dia, com a legislação, o deputado entende bem isso. Desculpe interrompê-la, mas a legislação... Graças a Deus, mandato, você está no mandato. Graças a Deus, nenhum de nós é candidato, porque eleição de prefeito e vereador é muito difícil. O senhor está no exercício de um mandato, né? Então, Mas tem muitos deputados, sim, estaduais e federais, que são candidatos a prefeito na sua terra natal. Na sua cidade. Né? É verdade. Desculpe interrompê-la, mas hoje esse é um cuidado que a legislação nos obriga, sim, né? Nessa história de... essas alterações que existem. A campanha não pode iniciar antes da data. Coisa mais ridícula que eu posso imaginar. Não, eu acho que é o seguinte, eu concordo plenamente com a Rosângela, porque nós temos que mostrar para a população que esse voto precisa ser consciente, né? Ninguém acompanha hoje a política, ninguém verifica se o candidato que ele votou, se ele realmente fez aquilo que ele prometeu, se o candidato tem uma ficha limpa, se na verdade ele tem possibilidade e competência, não é sendo um jogador de futebol, não é sendo, com todo respeito ao jogador de futebol, ao artista, aos palhaços, etc. Nós temos que ter uma forma de escolher melhor. E o povo precisa entender disso, é preciso melhorar, porque hoje o nosso Congresso, o nosso Legislativo, desculpe, deputado, com grandes exceções, ele está apodrecido. É um parlamento apodrecido na área municipal, estadual e federal. Que não dá o devido respeito a si mesmo, né? Bom, como eu não sou candidato, não estou pedindo voto, e o meu curral... Se tivesse pedido, já estava impugnado. E o meu curral eleitoral é interior, né? Eu sou de Araraquara, tenho voto de São Carlos, Matando. Então, acredito até que os seus ouvintes não façam parte do meu curral eleitoral. Mas a minha resposta é assim: a Constituição de 88, que está em vigor, aprovada pelos deputados federais, que está em vigor, ela é muito nociva ao país.
Primeiro, ela permite que você tenha 35 partidos políticos, onde cada partido se presta ao interesse de algum grupo. Segunda coisa, você tem aqui em São Paulo, acho que uns 18 partidos com representação. Essa representação na Assembleia ou na própria Câmara Municipal transfere em lideranças, em benefícios, em cargos, etc. Então, está tudo errado. Então, nós temos que começar por Brasília, mudando a Constituição Federal, mudando a representatividade, porque o Acre, com 500 mil eleitores, tem 7 deputados federais que fazem lei. E São Paulo, com 35 milhões, tem 70. Mas, deputado, desculpe, mas é uma grande oportunidade esta. Não vamos colocar como desculpa que precisa alterar a Constituição. Se precisar, temos que alterar a Constituição. E hoje é um absurdo total ter 35 partidos nesse país. Tem mais 15 que estão solicitando e que são vendidos, horário vendido para ganhar dinheiro. É um balcão de exatamente, negócio. É um balcão de negócio que não pode. Né? Então nós temos que fazer a mudança, se precisar, precisa ser feita. Nós temos um ajuste fiscal hoje, colocado tanto pelo governo, e tem que começar o ajuste fiscal pelo próprio governo, pelo legislativo, que não corta nada, que tem benesses, desculpe, extremamente violentas, e que o povo é que acaba sofrendo com isso, porque a carga da inflação, dos preços altos que verificam, hoje está acontecendo no nosso país, hoje quem paga essa conta é o povo. É o servidor que é culpado por tudo e, na verdade, o executivo e o legislativo não cortam. E nós é que temos que cortar. Então, isso não pode continuar acontecendo. E 13 milhões de desempregados que não consomem. Sim. e sem perspectiva. Só para fechar o que você está falando, queria aproveitar, então, a presença da Rosângela Torresan Gembinski, que é do movimento do voto consciente, e sugerir hoje, nesse momento, né, assim, assumir esse compromisso. Nós temos que mudar esse quadro político. Começa agora por prefeito, por vereador, e nesse voto consciente. Quem se compromete a essa mudança, agora e daqui 2 anos nós vamos ter eleição de governador, de presidente, de deputado federal, senador. Como eu não serei candidato a deputado federal, nem a senador, talvez eu possa até continuar sendo estadual, mas fica aí a minha proposta. O que eu tenho falado é inconcebível, este país não vai sobreviver como democracia se continuar esse quadro político que é gerido por Brasília. Olha, o Senado começa a decidir hoje a continuidade ou não do processo de impeachment contra a presidente Dilma. Sessão que pode durar até amanhã. Tendência é que ela seja aprovada sem dificuldades, já que basta a maioria simples. Muitos senadores já declararam voto favorável ao processo. Aliados da presidente... É aquela velha história, né? Os aliados dizem uma coisa e os adversários dizem outra. Mas é uma pauta. Exato. O cidadão precisa começar a ele buscar a informação, fazer um juízo de valor e entender que está faltando a parte dele. Porque vamos combinar que o ser humano, ele se coloca numa zona de conforto. Se ninguém cobrar, vai ficar como está. O brasileiro se coloca numa zona de conforto. Exato. Então, assim, todos nós, organizações, sociedade civil organizada, né, confederações, institutos, empresas, empresários. Chega, gente, vamos todos nos unir pela ética, pela decência. É inadmissível. Todo mundo sabe de todos os esquemas que existem dentro dos partidos. Vamos centrar aqui no tema, o imenso número de partidos, o grande balcão de negócios, e é aí que se atravanca e não temos ética na política, porque entra um novo vereador. Eu vou puxar aqui para as eleições municipais, que a gente tem eleição municipal esse ano. É importantíssimo. Uma cidade, ela é administrada por um prefeito e os seus assessores, e 20, 30, 55, como é o caso de São Paulo, vereadores. Nós temos que cuidar disso. Mas, Rosângela, eu acho que você falou uma coisa muito bacana, é interessante, que é uma palavra chamada ética. Tem que existir ética, tanto dentro da empresa. As empresas, eu falo como empresário, Exato. As empresas falam muito em ética internamente, para a empresa trabalhar como ética, mas o governo, eu acho que falta ética, mas falta a gente também cobrar desse governo ética, mas para a gente cobrar, a gente mas, saber o que é ética. A população precisa saber o que é ética. A gente está fugindo um pouco, claro que é importante, mas a pergunta aqui sobre a Dilma,
se ela vai ser eliminada ou não, se o voto ou não. Eu acho que a coisa está tão clara que nós estamos postergando isso tanto e sempre tem as mesmas justificativas, as mesmas coisas debatidas. Estamos perdendo um tempo enorme para dizer que tem a defesa pôde colocar, mas já está muito claro, vamos acabar com isso, vamos resolver rapidamente esse problema, porque na interinidade não se resolve muita coisa. Então precisa resolver isso, tem que ser afastada porque ela prejudicou o país, ela tem que ser afastada porque ela mentiu para a população. Então acaba logo com isso e coloca o país já numa linha de movimentação Antônio, boa. mas você sabe, todo este processo, inclusive falando aqui do tema da Dilma e do impeachment, todo esse processo confunde o cidadão. Confunde. Dá a impressão de que é feito para isso. O propósito é esse. Porque, independente de qual partido, e de ser a Dilma ou ser um outro presidente, claro. a justiça tem que ser cumprida. Claro. Não cumpriu, sai do mandato, vai resolver e depois volta se quiser. Por isso, Rogério, nós precisamos mudar, nós temos que começar a pensar em parlamentarismo, temos que pensar em voto distrital, para começar a acompanhar o candidato e se não servir, sai fora. Hoje não funciona, por mais que, olha, este ou aquele que vai no poder, não resolve, porque a massa de manobra dos candidatos, eles só votam em um projeto se tiver vantagem, eles só votam se tiver dinheiro, eles só votam se tiver emenda aprovada. É uma grande então verdade. Isso tem que mudar. E é uma boa oportunidade para começar a pensar nisso. É uma vergonha, é inadmissível. E o cidadão, ele se coloca assim, eles colocam pra gente. Mas vocês do Movimento Voto Consciente, o partido apresentou aquela lista de candidatos e ninguém é bom do meu ponto de vista. E aí entra no impasse, né? Então vamos pressionar os partidos, sim, moralizar os partidos, para que essas listas de candidatos sejam decentes. Né? Mas isso não existe ainda. Então, Isso não existe. vamos pressionar. Deputado Massafera. Zancopé. Deputado, impeachment ou não da Dilma? Ora, eu sou O senhor é favorável filiado ao ao impeachment. PSDB. Eu sou favorável. Sim. E o argumento que a defesa dela usa de que não houve crime de responsabilidade não é procedente, mas é uma protelação para ganhar tempo. Então, todo o aparato jurídico, legal que nós temos, Supremo Tribunal, Presidente, está sendo cumprido para que não seja acusada a classe que a deposição dela foi um ato ditatorial ou arbitrário. Golpe. Golpe, exatamente. Então, agora, eu vou dar a minha opinião. Esqueceu essa palavra. Eu vou dar a minha opinião. É o seguinte, seria um ato de grandeza dela e um ato de favor ao país se ela renunciasse imediatamente e poupasse a exposição que ela vai ter no Senado, na Câmara, na votação, porque à medida que passa o tempo, cada vez mais, ela não vai poder sair na rua, que o povo vai humilhá-la. Ela vai no restaurante, vai fazer uma coisa, então ela vai ficar confinada. Então, seria um ato de grandeza. Tá bom. Isso. Já deveria ser feito lá atrás, né? Agora já mas tá hoje ainda, melhor do que a gente esperar esse roteiro legal que está aí. Seria um ato de grandeza. Olha, eu sou a favor do impeachment, mas eu acho que as coisas não é só o empresariado que está sofrendo. Então eu vejo hoje o Marcelo preso, alguns empresários presos, mas quem recebeu esse dinheiro? Por que ele não foi preso ainda? Né? E está tudo isso envolvido na questão do impeachment. Mas eu acho que o nosso pensamento tem que ser muito maior. Mas os empresários também foram responsáveis, porque então, Antônio, mancomunados, eles receberam, colocaram o valor da empresa a favor do candidato. O sistema é corrupto. Também tem político. Esse é o problema. Então, o sistema é corrupto. Claro, é isso que nós E falamos. aí você veja bem, eu vou te dar um exemplo, porque eu estou muito próximo deles, que é a Odebrecht. A Odebrecht tem 130 mil funcionários. Ele precisa fazer uma obra, e para fazer uma obra ele tem que repassar, sei lá, 10 milhões. Ele vai falar, eu vou demitir metade do meu funcionário para não passar os 10 milhões. Não, infelizmente Mas aí ele pega e dá o dinheiro para a campanha do partido, mas o sistema é e resolve o problema dele fazendo com que a obra qual é a solução? cobra 20 Qual é a da obra. solução? É hora de acabar. É o problema. É hora de acabar. É hora de acabar. É hora de acabar. Mas qual é a solução para ele? Coloque-se no lugar do empresário. Qual é a solução? Tem É que o começar. sistema que Agora tem o que empresário mudar. não pode colocar uma obra... Ele não vai criar as regras. Quem tem que criar a regra é o Você governo. está citando um caso de um grande complexo, né?
Mas o pequeno empresário hoje, ele também começa e ele também entra nesse esquema, como pequeno. Ele não está dependendo de muitos funcionários, está dependendo dele mesmo. Então, é preciso que toda a sociedade se comprometa com a ética. Exatamente. Este começo precisa ser dado. Sim. Né? Não é, o grande lá em cima tá fácil, vai ter muito desemprego, não sei o quê. Não, você já começa errado. Até o próprio Instituto Ética, não sei se vocês conhecem o Instituto Ética, que é voltado à ética e responsabilidade social, ela teve que juntar-se com outras empresas para falar assim, olha, o meu negócio vai ser ético, mas eu preciso de mais gente, porque eu sozinho fazendo ética, eu não consigo. Foi daí que surgiu. Na verdade, os empresários, quer dizer, se todos tivessem ética, nós não teríamos as obras ampliadas, quer dizer, vale 10, eu cobro 20, e aí eu ajudo a campanha. Então, o empresário também tem que ser culpado, e também sim, ele tem que ser condenado. Ele não pode agir dessa forma. Sim, ele não deve, não estou falando que ele tem que agir, mas eu estou falando que a culpa não é 100% do empresário. Porque não, mas ele participou, não é 100%. Agora, se o sistema é corrupto, ele tem que ser melhorado. Todos são. Nós temos uma sociedade que ela precisa, ela inteirinha, se comprometer a trilhar esse caminho. Todos. Deixa eu dar uma opinião. Veja bem, essa questão de lucro, participação no lucro, nós tivemos nos Estados Unidos o problema dos bancos, onde os diretores ganhavam fortunas e participação no lucro. A bolha imobiliária nos Estados Unidos também foi, e no Brasil também. Então, tudo isso que nós vemos, é muita gente, como você falou, de 100 e poucos mil empregados aí no Odebrecht, ganhando participação no lucro. E pela estrutura que uma empresa dessa tem, o responsável é setorialmente. É um em São Paulo, é outro no Rio, é outro em Goiânia, não se controla tudo. Então, há uma participação no lucro. E esse cara, para dar lucro, ele faz o que ele quiser. Ele tem liberdade. Agora, eu vou fazer uma... Existe no Brasil, historicamente, aí, algumas grandes empresas, grandes grupos. Não vou nem citar o nome. Muito bom. Todos esses grupos, no ano 2000, 2001, 2002, tinham um faturamento médio anual em torno de 5 bilhões de dólares, os grupos, equilibrados. De repente, um grupo, de 2002 até 2016, passou a faturar de 5 bilhões de dólares para 100 bilhões de dólares. Alguma coisa está muito errada, porque ninguém cresceu dessa maneira dos outros grandes grupos. Exato. Né? Nós não vimos... Indícios então, veja bem. Então, por que aconteceu isso? Porque havia o prêmio, a gratificação, aquelas pessoas que estão lá, às vezes até... Havia alguém disposto a ganhar... A organizar esses mas eu vou falar como engenheiro e como prefeito que eu já fui, o que eu falo, qual que é o cerne disso tudo. A lei de licitação nossa, feita em 1972 pelo Eli Lopes Meireles, e depois esta lei que está em vigor desde 1993, o ano que eu me elegi prefeito. Eu falo, qual é a causa disso tudo? Você, como engenheiro, também vai responder. A lei de licitação permite que o poder público contrate uma obra com projeto básico. E eu, desde 1993, há 20 anos, eu discuto na engenharia, com todo mundo, com os advogados, com o secretário, de que a lei tem que dizer, a licitação tem que ser feita com projeto executivo. Um projeto executivo total, assinado, tem que fazer ponto. Não abre chance. Deputado Massafera, aí não entra o aditivo. O aditivo. Mas está aí. A questão é... Eu queria lhe colocar uma coisa. Eu conheço bem a lei de licitação, trabalhando na área de orçamento, na Assembleia, etc. Mas sabe o que eles fazem? Isso aconteceu no Pan-Americano, aconteceu na Copa do Mundo, aconteceu agora nas Olimpíadas. A colocação de deixar tudo para a última hora, aí não precisa licitação. Exatamente. Não precisa licitação. O governo coloca e escolhe quem ele quiser. E aí, esse é um problema de corrupção total. Uma correção na sua fala? Claro, claro. A lei de licitação, a 8666 de 93, né, apresenta algumas falhas. Para essa pressa e para isso que você falou, na Copa do Mundo e agora para a Olimpíada, eles fizeram um negócio chamado RDC, Regime Diferenciado de Licitação, que é pior ainda. Tílio, nesse espaço aqui, gostaria que você falasse sobre a votação do projeto de lei 257 que foi adiada.
mas deve ser nesse mesmo mês de agosto, que está Então, marcado para segunda-feira. o projeto 257, eu estive ontem em Brasília, já estive na semana passada, é um projeto que o governo federal, isso foi enviado pela Dilma e agora o Temer encampou algumas coisas e já discutimos muito com muitos deputados, o Esperidião Amin é o relator, conversei com ele e a primeira coisa, porque ele quer fazer uma renegociação das dívidas dos estados. Todos os estados estão quebrados, todos, sem nenhuma exceção, por culpa de má gestão em todos eles, de má gestão. E na verdade, quando foi em 1999 que Fernando Henrique Cardoso fez também uma renegociação, e está estourando agora, os juros que a União cobra dos estados é um absurdo total, são juros compostos, né? E o que acontece? Depois de um determinado... Eu vou dar só um número para a gente perceber como isso é um absurdo total. Em 1999, os estados deviam para a União 90 bilhões de reais. Até hoje, eles pagaram 270 bilhões. Sabe qual é o saldo devedor desses estados hoje? 470 bilhões. Então isso é um absurdo que acontece e vai acontecer outra vez. Hoje, tudo bem, o estado vai ficar esse ano sem pagar, no ano que vem paga menos, mas quando chegar daqui 10 anos vai ser pior do que agora, porque é uma dívida que passa a ser impagável. Então a gente fez um trabalho lá, a Confederação fez junto com outras entidades, e o grande problema nosso é que, para aliviar essa dívida que os estados têm, eles querem fazer a contrapartida em todos os estados. E qual é a contrapartida? Não é cortar no executivo, não é cortar no legislativo, mas é cortar no servidor público. E qual é a proposta? Olha, fica sem aumento salarial, a proposta primeira era 10 anos sem nenhum aumento, sem nenhuma vantagem, corta concurso público, aumenta a contribuição previdenciária de 11% para 14%, inclusive para o aposentado que não deveria pagar nada quando ele aposenta, ele continua pagando. Bom, depois já estamos no 4º substitutivo. O Esperidião Amin fez um primeiro, fez um segundo, fez um terceiro, agora nós estamos no 4º substitutivo. Melhorou alguma coisa a contribuição previdenciária, porque era um esquema, Zancopé, que eu achava improcedente, inadmissível, que o Meirelles, ministro da Fazenda, fala que a reforma da Previdência é necessária, eu acho até que nós temos que rever, mas se é necessário, e ele dizia, nós temos que fazer uma coisa muito tranquila, decidir isso, falar muito sobre isso, discutir muito, aí já coloca no projeto que aumenta a contribuição. Então, como é que é isso? Bom, já conseguimos tirar isso fora e ficou ao aumento para discutir quando é realmente a reforma da Previdência. Já também tiramos fora um problema porque eu falei para o Esperidião Amin, deputado, me desculpe, mas eu acho, e não é o que eu acho, eu tenho certeza que o projeto é inconstitucional. Sabe por que é inconstitucional? Porque ele fere o artigo 1º e 8º da Constituição Federal, que tira a autonomia dos estados. Eu não posso exigir que o Estado faça isso que o governo federal quer. O Estado é independente, está na Constituição Federal. E ele é que tem que dizer se ele vai dar aumento, se não vai dar aumento, se ele corta concurso. Eu só não entendi porque o senhor pediu desculpa para mim, eu concordo com tudo que o senhor falou. Mas eu preciso ir para o intervalo. A Prefeitura de São Paulo já está adotando, porque não tem reajuste. Não, o próprio governador Alckmin também já fez um decreto proibindo que se faça reajuste. Melhorou já alguma coisa, só para completar, melhorou alguma coisa do projeto. Eles querem, inclusive, que os grandes problemas que ainda estão no projeto é o artigo 4º, que congela salário por 2 anos. Era 10, ficou para 2. Congela salário. E o outro é o artigo 8º, o artigo 7º, em que ele diz que todas as despesas, hoje existem despesas de pessoal que a lei de responsabilidade fiscal diz, olha, 60% da receita corrente líquida só pode ser gasta 60% com o pessoal, né? Então hoje o que eles fazem? No projeto coloca toda a despesa de terceirizado, quando se contrata um terceirizado, quando se paga o aposentado, quando se paga o inativo, e vai colocar junto com isso, e aí o valor de pessoal vai estar lá em cima e nós vamos, eles disseram o seguinte, não vamos colocar nada da lei de responsabilidade fiscal, só que
Colocando isso, nós vamos estourar a lei de responsabilidade fiscal, vai possibilitar um congelamento ainda maior e vai possibilitar até demissões de funcionários, porque não tem outro caminho. Nós temos que ir para o intervalo, médico, funcionário. Nós temos que ir para o intervalo. Gente que Fala retornará em instantes. Gente que Fala, Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos ao vivo pela nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. AltV, www.altv.com.br, 10 horas da noite. TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br e o WhatsApp 974012235 e um telefone à sua disposição. Estamos aqui no estúdio da Rádio Trianon, 3289-3580. Conosco hoje, deputado estadual Roberto Massafera, que é filiado ao PSDB, engenheiro ambiental Cledson Bernardo, a vice-diretora do movimento Voto Consciente Rosângela Torresan Gembinski e também o economista Antônio Tutílio, que é presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos. Está correto, Tutílio? Correto, correto. Eu queria fazer uma complementação na fala do Antônio Tutílio, que ele falou, e dar uma sugestão ao movimento do Voto Consciente da Rosângela. Tudo que você falou está certo e nós deixamos de lado a coisa mais importante. A inflação hoje no Brasil é em torno de 6% ao ano. A taxa Selic... Um pouco mais. 8, que seja. A taxa Selic hoje é 14,25. E isso tudo que você falou da dívida dos estados e do município é corrigido pelo menos em torno de 20% a 22% ao ano. Quer dizer, o Brasil é um paraíso fiscal para o sistema financeiro. É verdade. Se você fosse um francês e quisesse comprar uma empresa no Brasil, a empresa no Brasil, dele, por exemplo, de consultoria, vai no banco, vai pagar juros em torno de 30%, 40% ao ano, pouco. A firma francesa traz dinheiro e vai pagar 2% ao ano lá na França. Então, não dá para você concorrer com isso. O Brasil está insolúvel. Só queria, deputado, eu acho que não deu tempo de falar muita coisa, mas eu concordo plenamente com o senhor, porque hoje em Brasília, e a Confederação Nacional de Servidores Públicos está apoiando, vai ser colocada uma frente parlamentar para a auditoria da dívida pública, porque realmente tem muito problema nessa dívida pública e muita coisa que também envolve corrupção. Esse é o problema, porque hoje quem ganha muito dinheiro no país são os bancos. E o que o banco faz para melhorar o nosso ajuste fiscal? Nada, só aumenta as nossas taxas. Só nós pagamos mais para os bancos. Então nós temos que também atuar um pouco nessa área. E o governo não quer fazer a auditoria da dívida e nós precisamos fazer sim. E nós vamos ter um movimento hoje em Brasília para a coisa começar a crescer e para que os deputados coloquem e se conscientizem a que essa auditoria é importante. A importância desse controle, né, de somar força para a gente mudar o que está aí. Você fala do sistema financeiro, mas o ministro é o quê? Sim, o ministro e o presidente do Banco Central vem de onde? Da área bancária, de banco. Banqueiro. Ora, Nem bancário. É banqueiro. Nós Nem queremos bancário, melhorar banqueiro. os bancos, claro. Deputado Massafera, o senhor defende testes com medicamento contra o câncer. Esse medicamento aqui tem um nome que eu às vezes não me arrisco a falar. Eu prefiro dizer que é a pílula do câncer. Então, qual é a tua posição nisso? O senhor defende estes testes? Porque está sendo distribuída, né? Ela estava sendo distribuída sem estes testes que o senhor está Eu vou te dizer, a chamada pílula do câncer, sim, trata-se da fosfetanolamina, que o nosso organismo produz, viu? Sim. O nosso organismo produz a fosfetanolamina e atua no sistema imunológico. Então, ou seja, um ser humano normal, antigamente, que não tomava leite contaminado com herbicida, pesticida, carne com hormônio, etc., tinha um sistema imunológico mais fraco. Então, esse sistema dele combatia as doenças, muito mais fácil, inclusive o câncer. Hoje, nosso padrão de vida, de alimentação, enfraquece o nosso sistema imunológico. E, com isso, você fica com mais doenças. Então, o câncer é uma delas. O professor Gilberto Querci, da USP de São Carlos, em 1995, desenvolveu a pesquisa da fosfetanolamina sintética
Por que sintética? Porque ela é produzida fora do corpo humano e você toma para ativar o seu sistema imunológico. A USP de São Carlos fez um convênio com o Hospital do Câncer de Jaú. E durante 2 anos, esse convênio foi cumprindo as etapas, teste que a Anvisa hoje padroniza. Teste com animal, teste com o ser humano para medir a rejeição, etc. E depois de 2 anos encerrou e não apresentou os resultados. Sim. O professor Gilberto fazia 200 pílulas por dia lá no laboratório, em São Carlos, em 1997, 98, e começou a distribuir, graciosamente. Eu estou com câncer, eu operei, já fiz quimioterapia, radioterapia, não funcionou nada. Eu estou já desenganado. Experimenta isso aqui. Alguns tiveram resultado, outros não. Por que alguns sim, outros não? Porque muitos que já fizeram tratamento convencional, o sistema imunológico dele ficou abalado, né? Então, não teve. E outros que já fizeram de tudo e já estavam desenganados, mas o sistema imunológico não estava. Então, nós temos casos de pessoas que estavam até desenganadas, que ficaram boas. E, ao mesmo tempo, temos pessoas que não conseguiram o resultado. Eu não vou fazer campanha política aqui, mas nós temos um candidato, aqui em São Paulo, que o pai estava com câncer, 80 anos, estava já desenganado. E ele foi em São Carlos e ganhou a pílula e tomou, né? Ele estava na cadeira de roda e não levantava. Aí, esse homem tomou o remédio, ficou bom, começou a andar, e foi a São Carlos agradecer o produto que recebeu. Na volta, parou para tomar um café no posto de gasolina e encontrou o governador Geraldo Alckmin. O governador Geraldo, o que você está fazendo aqui? Eu vim com o meu pai aqui agradecer, o professor Gilberto, que nós ganhamos essa pílula. Muito bom. E aí? Ele ficou bom, nós estamos aqui agradecendo. Que bom. Amanhã eu tenho uma reunião com os deputados Massafera, Ricardo Madalena e o secretário da Saúde, e nós vamos fazer novamente o protocolo da Anvisa para cumprir as etapas de certificação ético, jurídico, farmacêutico, etc, etc. E vamos mandar o Instituto do Câncer de São Paulo fazer o protocolo para testar o medicamento, porque eu também acredito nele. É um bom caminho. Por que não acelera isso? Porque eu acho que é importante, os resultados foram bons, eu acho que devemos colocar isso em atividade plena, mas por que a parte da Anvisa não resolve rapidamente esse problema e faz o diagnóstico tranquilo para que se possa colocar para a população? Porque existem procedimentos, vamos dizer, que a máquina impõe normas burocráticas que tem que ser cumprido. Qualquer medicamento, qualquer produto natural... Mas a burocracia é extrema, deputado. A burocracia é muito grande. Não, mas o médico, o secretário da Saúde atual, na presença, ele falou, meu irmão tem problema de câncer de pele e tal. Eu não posso receitar para ele, porque é antiético eu receitar um produto que ainda não foi certificado. Ninguém pode... Agora, se o professor fez e deu, quem tomou por conta. Agora, existe procedimento. Então, o que o governador fez? Mandou fazer os procedimentos. O Instituto do Câncer de São Paulo, estatisticamente, já começou, separou 10 tipos de câncer. Outra coisa, você tem... A grande indústria é contra. Custa 50 mil um tratamento de quimioterapia, 100 mil um tratamento de radioterapia. Isso daí custa R$2 uma pílula, você toma 2 por dia. Isso daí destrói máquinas. Né? Cledson, Cláudia do Ipiranga pergunta a você se o consumidor brasileiro está preparado para escolher empresas sustentáveis. Sustentabilidade é a palavra do momento. Olha, preparado eu acho que ainda não estamos. Nós precisamos caminhar bastante, porque as pessoas confundem sustentabilidade com somente ecologia. Precisamos entender que sustentabilidade é algo muito amplo, que envolve pessoas, envolve economia e envolve literalmente o meio que nós vivemos, que é o meio ambiente, não é verdade? Nós precisamos buscar empresas que construam uma sociedade ecologicamente equilibrada, responsavelmente social ou socialmente responsável e economicamente viável. E como a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai buscar isso? Primeiro, a gente precisa mudar de comportamento. Esses dias eu tive uma discussão com um jornalista, porque eu estava falando, deputado,
que um presidente de um partido verde está apoiando o minerador que é candidato a prefeito. Então fica muito incoerente, né? Como é que eu sou presidente do Partido Verde e apoio o minerador? Você entende? Então assim, a política me deixa envergonhada às vezes. E aí, aí ele falou assim, mas veja bem, a sua casa não foi construída com material da mineradora. Eu falei, não, a minha casa foi construída com mudança de comportamento e com tecnologia voltada à construção sustentável. Então você não foi na minha casa ainda, então você não sabe como é a minha casa. E você não conhece a construção sustentável que existe e já está aí, um monte de empresa já está aderindo a essa nova tecnologia. Mas é uma realidade distante no Brasil. É uma realidade distante, mas tem que começar. Tem que começar e a gente tem que começar a mudar esse comportamento. Veja bem, ele não sabia que existia essa tecnologia. E existe essa tecnologia. As empresas elas precisam se adequarem e quebrar esse paradigma de que para me produzir eu preciso destruir o meio ambiente. Né? Não precisa. Então precisa. É importante ir mudando. Sim, e quando nós falamos de sustentabilidade, eu envolvo também pessoas dentro da minha empresa. Sim. E aí eu envolvo também, Rosângela, a mulher no ambiente de trabalho. A mulher no ambiente de trabalho, a ética de como eu estou trabalhando, né? Os meus stakeholders, ou seja, as pessoas que estão em volta da minha empresa, tudo isso é volta da sustentabilidade. Então assim, o consumidor pode buscar. Existem selos hoje em dia que as empresas que a gente pode buscar no mercado, as empresas que têm selo verde, é um caminho. Não é o 100%, mas ainda é o caminho aí. Procurar empresas que têm ainda selo verde, acho que podemos começar por aí. Rosângela, Júlia de Moema pergunta a você se o desempregado pode ter voto consciente. Com certeza, todos podemos e mais que todos, o desempregado tem que se interessar por votar de maneira consciente, porque isso vai afetar diretamente o emprego dele. Né? Então, é muito importante que o cidadão... E eu sempre costumo fazer uma provocação. É muito fácil votar consciente e é muito fácil ser ético e ser honesto. Quem não é porque não quer. Ok. Como toda terça-feira, nossa parceria com a AFIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, trazendo informações, orientações. Zilka Fialho, supervisora de marketing. Boa tarde, Zilka. Boa tarde, Zé Copé. Boa tarde, ouvintes e debatedores do Gente que Fala. Quero abordar contigo hoje passe livre estudantil, medida social que estimula diretamente a educação e funciona de que forma, Zilka? Olha, Zé Copé, nem todos os estudantes, principalmente aqueles da rede pública de ensino, possuem condições de pagar a passagem até a escola. E pensando nisso, o governo criou o passe livre estudantil, que tem o objetivo de isentar esses jovens das tarifas cobradas nos transportes públicos. O objetivo é fazer com que eles possam voltar a estudar. O passe livre é válido para o metrô, para a CPTM e para a EMTU. Esse benefício funciona da seguinte maneira. De fevereiro a junho e de agosto a novembro, serão concedidas no máximo 48 viagens por mês, totalmente gratuitas, com limite de 2 embarques por dia. De julho a dezembro, serão concedidas no máximo 24 viagens por mês, também gratuitas. As viagens elas não são cumulativas, portanto elas devem ser realizadas dentro do próprio mês de concessão. Zilka, e quem tem direito ao passe livre? Os alunos do ensino fundamental ou do ensino médio da rede pública. Os alunos das universidades privadas, que possuem renda familiar por pessoa de até um salário mínimo e meio, também têm direito. E os alunos das universidades privadas que sejam beneficiários do FIES ou do ProUni. Alunos de universidades privadas que sejam beneficiários de bolsas de estudos ou de cotas sociais e que possuem renda familiar por pessoa de até um salário mínimo e meio também. Alunos de cursos técnicos, tecnológicos ou profissionalizantes, sejam de instituições públicas ou privadas, que possuem renda familiar por pessoa de até um salário mínimo e meio. E como proceder para conseguir esse passe livre? Para ter direito ao benefício, o interessado deve procurar a sua instituição de ensino e solicitar o cartão que dá direito ao Passe Livre Estudantil 2016. A instituição vai solicitar os documentos necessários, que comprovam os requisitos exigidos pelo programa, para depois entrar em contato com a SP-Trans, que vai providenciar o cartão Passe Livre do estudante. E para quem vai renovar, deve fazer a matrícula e solicitar no ato a renovação do benefício. Pois o aluno que já possui o cadastro nos respectivos órgãos de transporte público, seja CPTM, SP-Trans, EMTU, BOM, BEM, Bem Fácil,
e demais linhas metropolitanas da capital e regiões que participam desse projeto. E para mais informações, acesse a página www.governobrasil.com. Zilka Fialho, eu agradeço a tua gentileza mais uma vez com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, Zilka. Boa tarde, Zacopé. Deputado Massafera, o Cicarelli está mandando um abraço. Diz que é conterrâneo para conterrâneo. Zé Carlos Cicarelli é amigo de infância, um grande radialista. O pai dele era meu condomínio, morava no mesmo prédio que eu. Um abraço a você, Cicarelli. Deputado, o Carlos de Pinheiros pergunta para o senhor a sua avaliação sobre matérias recentes, citando Caixa 2 em campanhas do Serra. Ele negou. Eu acho que isso daí... Mas eu também negaria. Mas veja bem o seguinte, vamos dizer o seguinte, você poderá em algum lugar pedir dinheiro em meu nome e eles entregaram achando que você é meu assessor e receberam. Então, isso tudo tem que ser... Veja bem, dinheiro, eu vou no banco hoje, preciso viajar, tá? Quanto que me dá 5 mil reais. Ele fala, 5 mil pode, 10 não pode. Então, qualquer dinheiro é extremamente controlado. Vamos falar em milhões. Aonde foi parar esses milhões? Aonde que está? É isso que tem que estar. Mesma coisa, nós estamos falando aqui, discutindo. Nós tivemos esse problema de Petrobras, bilhões de dólares, de Lava Jato, etc. Onde foi parar esse dinheiro? Com quem que está? Né? Todo... Mas, então, falar isso é fácil. O Serra, tá bom. Quem que deu? Aonde deu? Aonde depositou? De que forma que deu? Tutílio, Jaime do Jardim Bonfilholi, por que é tão difícil para as entidades do funcionalismo elegerem representantes no Legislativo? Jaime, obrigado pela pergunta, você sempre acompanhando Gente que Fala. Eu acho que isso já falamos aqui em outras ocasiões, e nós temos sempre um exemplo, o servidor público não é unido. E eu coloco isso há muitos e muitos anos. Nós teríamos que ter, com o número de... Hoje nós temos no país 12 milhões de servidores públicos. Só em São Paulo nós poderíamos ter uma bancada de servidores públicos, como outras bancadas têm, a ruralista, os evangélicos, etc. Aí eu fiz exatamente quando fui presidente da Associação dos Funcionários Públicos de São Paulo, coloquei uma pessoa para deputado estadual e outra para deputado federal. Nós tínhamos naquela oportunidade 240 mil associados, que se fosse somar as famílias, chegaria a quase 1 milhão de pessoas, e esses que nós colocamos tiveram 7 mil votos cada um. Então, o grande culpado de não termos uma bancada é o próprio servidor público, que precisa selecionar pessoas de bem, pessoas que realmente sejam honestas, para representar a classe e defender as coisas que depois nós choramos, porque quando eu vou lá na Câmara, que eu vou falar com o deputado, ele diz, pergunta para a sua bancada, eu sou do ruralista. O Marqueselli falou isso na minha cara. Então... Rosângela, o movimento Voto Consciente, existem ações para esclarecimento dos eleitores? Sim, nós estamos nas cidades, fazemos palestras, estamos na internet, hoje em dia... Tem alguma ação próxima que esteja sendo Sim, realizada? nós estamos nas cidades, nos municípios, falando de como votar consciente, né? Qual é que critérios utilizar para fazer um voto de fato comprometido. O cidadão, de fato, ele não percebe a importância do voto. Nós temos aí grandes problemas. Nós temos a compra de voto, o dinheiro gasto numa campanha elege candidatos. A gente não pode ser ingênuo aqui. Deixa eu fazer uma outra colocação. Se eu quiser lá em Araraquara, sem o deputado aqui, levar uma ação do movimento Voto Consciente, como eu devo proceder? Olha, nossos contatos estão na internet, então pode falar com a gente. Nós estamos em Salvador, Bahia, Fortaleza. Voto Consciente, eu acesso o movimento. Isso, exatamente. E aí a gente vai trabalhar o que esse grupo pode fazer na sua cidade. Normalmente em eleição, o que a gente quer é levar informação para o cidadão. Quem são as pessoas, o que elas pretendem fazer, quais os compromissos, né? Ela está comprometida com que grupos, né? Isso é importante você saber para dar o seu voto. E muito importante também, que eu acho que a gente precisa lembrar, é o partido. No caso dos vereadores, que nós temos a próxima eleição, a gente tem as coligações,
né? Então você vai votar em um e você vai eleger outro. Essa Então, é a regra do jogo. exato, você tem que... Só repete, nós estamos no finalzinho, só repete a forma de entrar em contato com o movimento. Nosso site é www.votoconsciente.org.br e ali tem contato@votoconsciente.org.br. Rosângela Torresan, agradeço a tua gentileza de ter vindo ao nosso Gente que Fala. Só queria, Obrigada. me permite, Zacopé, 10 segundos. a Confederação Nacional, junto com o Voto Consciente, vamos fazer um programa especial para poder difundir e colocar em todas as entidades e para toda a população essa necessidade de ter um voto consciente. Cledson Bernardo, como eu entro em contato com o grupo Engecom? Olha, através do site www.grupoengecom.com.br, lá tem todos os nossos contatos e nossos serviços. Parabéns pelo teu trabalho de tornar sustentabilidade algo conhecido. Acessível, né? Não, sustentabilidade conhecida, porque está aí, ninguém chega próximo. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Deputado Roberto Massafera, deputado estadual, representando Araraquara, a grande Araraquara. E região. Um grande abraço. Obrigado por ter vindo. Estou à disposição, dizendo que eu acho que o Brasil é um país novo ainda, de formação. Sim. Nós estamos hoje em 1970 na Itália, na Operação Mãos Limpas. Então, 40 anos de atraso, mas acredito que nós estamos melhorando, João. Tutílio, presidente da Confederação Nacional de Servidores Públicos, um minuto para você falar sobre o evento que a Confederação está realizando nesse mês de agosto. No mês de agosto, de 25 a 28 de agosto, em Serra Negra, nós estamos convocando todas as entidades filiadas do Brasil todo e nós vamos ter oportunidade de discutir assuntos de economia, políticos e principalmente do servidor público, para verificar uma mudança que o servidor precisa atender bem a população. É necessário que ele se forme melhor e é necessário que a população entenda que muita coisa que acontece não é culpa do servidor público, porque não tem estrutura suficiente na educação, na saúde, na segurança para realizar o trabalho, mas a culpa cai no servidor. Então nós temos que nos aproximar da população e informar a população em tudo o que está acontecendo e verificar que a maioria é culpa dos governantes que não colocam as coisas no seu devido lugar. Eu agradeço demais. Um abraço, Tutílio. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Para mim é sempre uma honra participar desse programa. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, a redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da TV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.